STF, CNBB pede anulação do voto de Rosa Weber pela descriminalização do aborto e Dino vota contra. E vou ler aqui, vou trazer a matéria atualizada, porque tá essa discussão, tem esses votos então dos ministros, ó, a STF tem 4 votos para negar esse recurso que a CNBB entrou, não é, pedindo para que fosse anulado o voto da Rosa Weber. Então, o STF... Quer dizer, que não vou nem discutir isso, eu não vou nem discutir essa possibilidade. Você viu? E ele coloca os argumentos lá para isso, então, de nem se olhar para o argumento da CNBB. Então, é igual como ele fez no caso do habeas corpus do Felipe Martins. Ele nem olhou, ele nem viu o mérito. Alegando que nem se deveria ser olhado. É aquela história, né? O Olavo dizia isso, não confie em comunista. Não confie em comunista. Eu vou aqui confessar uma coisa. Eu achava que o Flávio Dino tinha esse mérito. Ó, pelo menos isso. Pelo menos ele é contra o aborto. Pelo menos, eu achava isso. Mas não é o que se está vendo. Não é o que se viu agora. Entendeu? Ou seja, outra vez o Olavo tem razão. Mais uma vez o Olavo que não era para confiar em você mesmo, Flávio Dino. Entendeu? Isso é que eu entendi. Desculpa, eu quero entender. Porque é isso que está parecendo Se eu entendi o juridiquês, é isso. Ele não está nem dando voz ao argumento. Ele não entrou no mérito da CNBB. Entende? Não entrou no mérito do pedido da CNBB, que é um pedido justo, a meu ver. Tá? E eu sou totalmente insuspeito para falar da CNBB. Eu sempre critico a CNBB. Dessa vez, a CNBB está agindo corretamente. Ou minimamente, pelo menos, né? Não, está agindo, está fazendo o que se espera de bispos, né? Isso mesmo. Se espera de bispos católicos. Né? Aí no Brasil é assim, né? Quando a pessoa faz o que tem que ser feito, a gente tem que elogiar, porque é difícil. Né? Ótimo. O CNBB está de parabéns. Vejamos então. Votaram pela rejeição do recurso o relator, ministro Flávio Dino, os ministros Alexandre de Moraes, Barroso e Carmen Lúcia. O caso é julgado no plenário virtual e os demais ministros têm até o fim, então, dessa sexta-feira próxima para votar. O tema é discutido em uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, aberta pelo partido do PSOL em 2017, cujo mérito começou a ser julgado em setembro do ano passado, quando a então relatora e presidente do Supremo, a Rosa Weber, apresentou seu voto pela descriminalização. Ela foi a única a votar até o momento. O julgamento, contudo, não continuou porque o Barroso, que sucedeu a Rosa Weber, né, ele pediu um destaque do processo e a remessa para discussão em plenário físico, porque até então estava em virtual. Em recurso, a CNBB alegou que o voto da Rosa Weber deve agora ser desconsiderado, pois teria sido computado após o pedido de destaque do Barroso, o que o tornaria sem efeito. O atual relator da ação, que é então o ministro Flávio Dino, que assumiu a cadeira de Rosa Weber após a aposentadoria dela, contudo, negou o recurso dos bispos. Sem analisar em qual momento exato teria sido registrado o voto da ministra, Dino afirmou que a CNBB não poderia ter ingressado com esse tipo de recurso, pois participa da ação como amicus curiae, ou seja, uma entidade amiga da corte, capaz de fornecer informações úteis para o julgamento, mas inapta a apresentar esse tipo de recurso numa DPF. Ainda não há data marcada para que o mérito da ação sobre a descriminalização do aborto até a 12ª de semana volte à pauta de julgamento do plenário do Supremo. Apesar de crítico aberto da criminalização do aborto como política pública, Barroso, atual presidente do Supremo, tem dito que o tema ainda não está maduro bastante na sociedade para ser julgado. Olha, eu não queria fazer nenhum trocadilho com a expressão maduro, porque realmente não é o momento, não é o momento para fazer isso, né? Meus amigos, entendam o seguinte: aborto não é matéria de julgamento. Aborto é assassinato. Então, como não se pode fazer um julgamento sobre a criminalização ou não do assassinato, da tortura, do estupro, entende? De todas essas
todos esses crimes abomináveis, não se pode fazer um julgamento sobre o aborto. O aborto é assassinato. Discutir se o aborto deve ser liberado ou não na Corte Suprema Brasileira é como discutir se o assassinato deve ser legalizado ou não. É como discutir se a tortura deve ser legalizada ou não. É como discutir se o estupro deve ser legalizado ou não. Não existe discussão sobre esses temas. Assim como não pode existir discussão sobre o aborto, porque o aborto é o nome, é o eufemismo. O aborto é o eufemismo para o assassinato de crianças no ventre de suas mães. E esse assassinato tem sido cometido, meus amigos. Agora mesmo em Goiás, uma menina, tá? Passou pela um pobre bebê que já tinha até nome, o Vinícius. O nome dado pela mãe, tá? Uma menina de 13 anos que engravidou. Não foi o chamado estupro presumido, né? Que ela tem menos de 14 anos, mas era uma relação consensual, tá? Com um jovem de 24 anos. Bom, a menina descobriu que estava grávida, quis ter a criança, deu o nome para a criança, fez fotos no Instagram mostrando a barriga, tá? Estava preparada para dar à luz a essa criança. O pai, tanto o pai da menina quanto o pai biológico, né, o pai da menina, o pai da criança, do bebê, né, queriam também dar sequência à gravidez. Aí foram procurados por esses discípulos de Herodes. Nós temos no Brasil alguns discípulos de Herodes, né? Discípulos de Herodes nos movimentos feministas, discípulos de Herodes no Ministério Público, discípulos de Herodes nos conselhos tutelares, discípulos de Herodes na Defensoria Pública. E esses discípulos de Herodes foram lá e começaram a pressionar a menina de todas as formas para que ela matasse o bebê. E conseguiram convencer algum discípulo de Herodes do judiciário, né? E essa morte foi autorizada. Esse assassinato foi autorizado por assistolia fetal, que é a tortura e morte das crianças dentro do ventre de suas mães. Uma criança de 8 meses. Absolutamente viável. Absolutamente viável. Tá? Foi submetida a essa tortura, a essa dolorosíssima tortura, tá? Uma dor inconcebível que foi imposta a essa criança inocente, ao Vinícius. Vinícius Eduardo. Tá? Ao Vinícius Eduardo, que estava lá. Ele foi assassinado assim, friamente por assistolia fetal. Graças a esses discípulos de Herodes. E mais, vou te contar mais. O bebê foi morto. E aí a mãe precisa dar à luz a um cadáver. E essa é a parte que os discípulos de Herodes não gostam de contar, mas eu conto para vocês. A mãe, a menina, precisou dar à luz, só que é um cadáver. Você sabe quantas horas ela passou induzindo o parto? 60 horas. Essa menina de 3 anos foi submetida à tortura de dar à luz a um cadáver por 60 horas. Tá? É o que aconteceu. Graças aos discípulos de Herodes. E, infelizmente, tragicamente hoje, nós temos alguns discípulos de Herodes sentados lá, na Suprema Corte brasileira. E é por isso que os representantes do povo, os deputados e os senadores, têm a obrigação moral, tá, de aprovar tanto o PL 1904, que equipara a assistolia fetal ao homicídio, quanto o Estatuto do Nascituro. É pelo Vinícius. É pelo Vinícius. E eu aqui dou uma sugestão ao Sóstenes Cavalcante.
Não fale mais PL 1904. Vamos batizar o PL 1904 de PL Vinícius Eduardo. PL Vinícius Eduardo, pela vida dessa criança que foi barbaramente assassinada no ventre de sua mãe. Todas as consequências, eles não olham, eles não mostram, eles Sim, não dizem, nada. eles não falam, eles não divulgam. Que direito é esse, afinal de contas?